nosso pastor Vanderlei, por esta oportunidade, nosso irmão Joel, e poder estar revendo aqui companheiros, né? Pastor Benedito, pastor Zé Paz, muitos outros que estão conosco aqui hoje, cooperando e servindo ao Senhor. Estamos felizes porque estar aqui com a dupla Irmãos Rodrigues, né? Os irmãos Rodrigues sempre estão lá em Itapeva também, louvando ao Senhor. Nesta oportunidade, minha esposa não pôde estar aqui com os irmãos, nem minha sogra. Estamos recebendo visita em casa este final de semana, mas estamos felizes por podermos estar aqui. Uma parte da visita eu trouxe, né? O pastor Emílio, que está conosco aqui, servindo ao Senhor. Sem demoras, eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus na Epístola de Judas, no seu versículo de número 9, para nós deixarmos aqui uma parcela de cooperação, uma palavra de Judas, Epístola de Judas, versículo de número 9. Glória a Deus. Para a sua melhor localização, Judas 1 e versículo 9. Glória a Deus. Que tema sugestivo para os dias de hoje. Quanto vale uma alma? Glória a Deus. Todos acharam? Diga comigo amém. Amém. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, toda a igreja juntos: o Senhor te repreenda. Amém, meus irmãos? Amém. Queridos irmãos, Judas está tratando neste momento contra os ímpios, ou seja, aqueles conhecedores da piedade, do amor de Deus, e se tornaram ímpios, se tornaram contrário à mensagem do Evangelho. Judas está escrevendo na sua epístola, embora seja uma breve epístola, considerada de um capítulo só. Judas está falando com os falsos mestres. Judas escreve este detalhe importante, um detalhe muito particular, um detalhe só por meio da revelação de Deus e pela inspiração do seu Espírito Santo. Judas está falando de quando o grande sacerdote, o grande profeta, o grande líder Moisés, após receber uma ordem de Deus, e esta ordem expressa de Deus, no momento de crise daquela nação de Israel, embora historicamente ainda Israel não era uma nação, ela caminhava para uma nação, ela se tornaria uma nação, mas no coração de Deus e no projeto de Deus, aquele povo que andava sob a liderança de Moisés já era uma grande nação. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E neste dado momento de crise, escassez de água, uma coisa que é tão comum na sua casa é abrir a sua torneira e a água jorrar em abundância. Mas nós vimos no nosso país que há poucos dias não foi assim. Há poucos dias a história era outra. Crise de água batendo na porta de casas de poderosos, de ricos, de pobres,
de pessoas com um grande alto nível intelectual, como aquele que mal sabia escrever o seu nome, estava com crise de água. Crise de água. E a nação de Israel viveu isso. Desde os recém-chegados, os recém-nascidos, até os altos dos levitas que serviam ao Senhor na tenda do tabernáculo. Todos eles vieram sentir a carência da água. E os irmãos veem que não faltam os repórteres. Nesses dias que o nosso país viveu uma ameaça de crise de água, todo dia o jornalismo de nosso país fazia questão de mostrar a fita métrica dos reservatórios com a baixa quantidade de água, mostrando aquelas pontes imensas aonde a água deixava o seu rastro, e agora apenas lodo. Não faltava as pessoas para mostrarem, para as lideranças, e pessoas dizendo que isso foi uma má gestão de governo. Outros usavam uma linguagem que os irmãos ouviram muito: falta de gestão, falta de uma gestão política de longo prazo para calcular a população, e os políticos vindo, os nossos governantes vindo à imprensa para dizer que era culpa da natureza, era um fato natural, que as pessoas deveriam entender que por mais gestão política que tivesse, não dava para imaginar que de repente as torneiras dos céus seriam fechadas e a água estaria em falta. Irmãos, para nós, meros cidadãos brasileiros, nós não imaginamos o que é Deus falando no coração desses grandes homens que estão comandando o nosso país, quando de repente vem aquela abundância de água e de repente não tem água, e Deus só encostou a torneira, porque não parou de chover. Chovia, mas fora do lugar determinado, aonde as autoridades queriam que chovesse, a água não caía. Isto é o maior absoluto e controle de Deus. É para os Nabucodonosor de nossa época deixarem de olharem apenas para o bico do seu sapato e levantarem os seus olhos para cima e dizer: eu tenho que reconhecer que tudo podes, que tudo tens e tudo está no seu controle. Chove, mas não chove no lugar certo. Não faltou murmuradores, não faltou as grandes bancas das mentes mais pensantes de nossa nação se reunirem para acharem culpados, pois nos dias de Moisés, a crise da água sobrou tudo para cima de Moisés. E Deus falou para Moisés naquela hora de crise: Moisés, você fale com a rocha, e a rocha vai dar água. Veja bem que Moisés não é o tipo do obreiro que já havia experimentado bater a vara na rocha, e a rocha tinha dado água. Ele não voltou à rocha ou fez a campanha dos 7 dias da rocha, ou 15 dias da rocha, para a rocha dar água, né? Porque hoje nós estamos vendo um amuleto, o evangelho virando um amuleto. Vamos, se a rocha um dia deu água, então vamos para a rocha. Olha a rocha aí, vamos fazer a campanha da rocha. Não, ele ficou esperando ver como Deus solucionaria aquela crise, simplesmente esperando em Deus. E Deus disse a Moisés: Moisés, fale com a rocha. E a Bíblia diz que Moisés se dirigiu à rocha, irado com a murmuração do povo por falta de água, e imediatamente ele bateu na rocha e espirrou água para
todo lado, e milhões de hebreus beberam daquela água. Queridos irmãos, Deus chama Moisés no particular. Ele diz: Moisés, tu feriste a rocha. Da outra vez que ele bateu na rocha, ele não tinha ferido. Veja bem, meu irmão, que o que Deus manda você fazer, mesmo que seja açoitar uma ovelha, pastor Vanderlei, mesmo que seja repreender um obreiro, uma ovelha, se nós, eu dirijo congregação, eu estava ouvindo falar que o senhor está aqui há 7 anos, eu também estou no CDHU há 7 anos, na congregação onde estou dirigindo. Mesmo que seja ferindo um filho, seja por meio de uma exortação ou até da própria vara, eu quero dizer aos irmãos que no tempo de Deus e sobre a batuta de Deus, toda ferida é sarada e tudo produz frutos de paciência e louvor a Deus. Mas quando Deus manda você fazer alguma coisa e você deixa de fazer, que isso é omissão, ou você faz contrário a Deus, isso custa ventre de peixe custou o ventre do peixe para Jonas e custou a morte de Moisés. Me fez lembrar agora pastor José Antônio dos Santos, pastor Zeneco, que partiu para o Senhor, quando presidente da Assembleia de Deus no estado de Alagoas, que nos deixou esse final de semana que passou, quando um dia ele, levantando a sua mão esquerda, disse: quando Deus mandar, vai e faça. Não faça como Jonas, porque saia da frente, porque a máquina de Deus é pesada. E é uma grande realidade. Ficar na frente da vontade de Deus é ser passado por cima, é receber um trator de esteira passando por cima. Moisés se dirige àquela rocha, bate na rocha, e a rocha espirra água, e Deus chama Moisés, diz: Moisés, coloca Josué no teu lugar, e sobe este monte, avista a terra que eu prometi e jurei dar aos filhos de Israel, jurei a Abraão e aos filhos desta nação. Olhe a terra, veja a terra, e de lá eu te levarei para a minha glória. De lá você não voltará mais à sua família, você não voltará mais a seu povo. Queridos irmãos, Moisés fez isso, separou Josué, deu os últimos sermões, cantou o seu último hino e subiu para o monte do encontro com Deus. Eu quero te trazer nesta noite uma primeira lição a todos nós aqui nesta noite. Nem todo movimento que você vê por aí, gente bebendo água com fartura, recebendo carro zero, recebendo casa própria, recebendo sapato novo, roupa nova, emprego, câncer sendo curado, enfermidades das mais perigosas e mais terríveis sendo libertas. Nem toda fonte jorrada de água, nem todo jorro de água pode ter a aprovação de Deus. É isso mesmo, né? A água jorrava, o problema do povo era solucionado, mas era uma obra reprovada por Deus. Enquanto o povo delirava com a água que vinha aos montes, o seu líder era chamado à parte para conserto, era chamado à parte para juízo, era chamado à parte para subir o monte e despedir do povo. Enquanto o povo de Israel bebia água, Moisés procurava Josué, porque Deus disse: esse será o líder, e você ficou para trás. Nem todo movimento que você vê, nem toda fonte falando em língua estranha, nem toda fonte orando, lambuzando mão de óleo e querendo passar na cabeça da sua filha e da sua esposa, tem a aprovação de Deus. Pessoas viajam e andam por aí
com seus ministérios reprovados por Deus. A igreja bebe água, a sua família está passando fome de marido, fome de ter o esposo por perto, fome de ter o patriarca do lar abençoando a sua casa. Deus chama Moisés, o grande líder, e fala: Moisés, a melhor coisa agora é você subir o monte. O melhor caminho agora é você colocar Josué. O melhor caminho agora é você enxergar a terra e se despedir. Moisés sobe para lá. E aí é que acontece o texto que nós estamos lendo aqui nesta noite que lemos. Quando Moisés vê a terra, louva ao Deus do céu, e o seu corpo desfalece e tomba sobre aquele monte. Imediatamente Deus envia o seu arcanjo. Eu quero dizer aqui nesta noite, você que está em crise, Deus deu a Moisés um sepultamento digno. Ele não cuidará de você e da sua casa, que está aí com toda a possibilidade de dar glória a Deus, falar em línguas estranhas e ganhar até o final do ano uma alma para o Senhor nosso Deus. O arcanjo imediatamente: sim, Senhor. Ele desce no monte, e o grande arcanjo Miguel, o arcanjo das batalhas com o diabo, o arcanjo que desceu um dia do céu a pedido de Gabriel, que disse: Deus, envia o teu guerreiro, porque eu não vou conseguir levar a mensagem a Daniel. Imediatamente o arcanjo Miguel, encabeçando miríades de anjos, abre o caminho para que Gabriel descesse e levasse a poderosa mensagem a Daniel. O grande arcanjo Miguel, na escala dos anjos, na hierarquia angelical, os arcanjos estão chegando no top da escala, de anjos comuns até os poderosos querubins. Deus chama o seu arcanjo, ele tem um nome, o nome é Miguel, e ele diz: desce lá e sepulta. Você vai fazer um sepultamento. É interessante, irmãos, que hoje nós temos obreiros que servem ao Senhor, porque o assunto aqui é quanto vale uma alma, que ele fala: eu não fui chamado para limpar banco, eu não fui chamado para ser lembrado pelo pastor da igreja, quando a irmã Chiquinha não pôde vir na ceia, e é eu que vou ter que levar a ceia para ela lá na beira da sua cama, ou ela está com a idade pesada, eu levar ceia. Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado, a minha chamada é para pregar para as multidões, é para pregar para que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo. Olha, o grande arcanjo Miguel foi chamado para ser um velório, fazer um velório e fazer o enterro. Era ele que teria que, no lugar do coveiro, abrir uma cova e sepultar o grande patriarca Moisés. O arcanjo Miguel desceu com gosto. O arcanjo Miguel desceu com força, porque é uma honra para eles. Eles ficam olhando para vocês, obreiros, ficam olhando para mim, que estou pregando esta noite. Os anjos ficam olhando para você quando está lá na fila do banco, falando para aquela mulher que está dizendo que tudo está errado, que a Dilma está roubando, que vai receber um miserável salário, e você está alegre na fila do banco, alegre, porque você sabe que tudo você pode naquele que lhe fortalece. Quando você está falando a palavra de Deus para a sua vizinha, os anjos ficam olhando para nós, porque a Bíblia diz que eles desejaram esse ministério. Eles desejaram, era desejo dos anjos anunciar para toda Cerqueira César, para toda Varé, para toda Arandu, para todas as cidades do planeta,
o glorioso Evangelho de Jesus Cristo.